Vou fazer aqui uma... Oi. Uma apresentação do que foi o processo desse projeto Outros Territórios. Na verdade, o pessoal que vai falar sobre o que foi o processo do julgamento do concurso Outros Territórios. A gente pode falar aqui nessa ordem. O pessoal que está aqui ao meu lado fez parte da organização ou do júri Outros Territórios. Depois a gente tem ali no final o Leandro Gabriel, que é a pessoa por trás da concepção, enfim, da realização da ideia do Viaduto das Artes, que é um projeto que tem bastante a ver com outros territórios também, que diz respeito a essa ideia de tentar usar espaços latentes, ou espaços vazios, espaços potenciais da cidade, não geralmente vistos como potencial programático, social, ambiental, como incorporados à cidade. A gente está aqui, na verdade, num exemplo das possibilidades desse tipo de espaço. Outros Territórios começou, na verdade, dentro do escritório vazio esse ano. A gente tem uma certa trajetória de projetos que discutem esse tipo de vazios urbanos. Começou, na verdade, já tem uns 2, 3 anos, quando a gente fez uma proposta para a Lei Federal de Cultura de incentivo a um possível festival que pudesse abarcar várias palafitas do bairro Buritis, onde a gente, na verdade, já trabalhou há muitos anos atrás, junto com o grupo de teatro Armatrux, que é um grupo de teatro de palco e de rua, que se apresentou lá no Buritis há muito tempo atrás. Isso foi 2001, 2005, etc. De lá para cá, esse projeto do Buritis, na verdade, ficou um pouco parado, mas a gente está reativando essa mesma discussão. De uma certa maneira, o sucesso que foi a divulgação do concurso demonstra que, na verdade, é uma discussão bastante atual, apesar de ter sido iniciada por nós há uns 15 anos atrás. Por nós, na verdade, mas é claro que isso faz parte de uma discussão de várias pessoas sintonizadas em termos dessa questão dos potenciais latentes das cidades, digamos assim. Mas então, o concurso foi bem sucedido, teve mais de 300 inscrições, era um concurso internacional, teve mais de 100 propostas. Dos internacionais, mais ou menos 1/3 eram de fora do Brasil. A gente tem aqui uma exposição que mostra os selecionados pelo júri, que depois eu vou falar para vocês aqui do processo. Tem algumas também que não foram contempladas pelo júri, mas que a gente pensa que são propostas interessantes, ricas, e claro que merecem ser expostas nessa exposição. Bom, então, a princípio a gente vai fazer talvez começando aqui, por essa ordem mesmo aqui. Marquinhos pode falar sobre o que foi o processo do julgamento, julgamento, na verdade, internacional também. Então, eram 4 pessoas do Brasil, ainda tinha mais um membro, arquiteto da Colômbia, que não pôde participar. Tinha mais um arquiteto italiano radicado em Londres que participou, que deu boas contribuições, David Sacconi, que não está aqui. Teve mais a Lúcia Coca de São Paulo e mais 4 jurados de Belo Horizonte. A gente tem 3 aqui, então. Bom, Marquinhos, então, aqui do meu lado, pode começar a falar para vocês sobre o que foi esse processo, enfim, falar qualquer coisa também a mais sobre, enfim, essa discussão. Então, bom dia a todos. Acho que, primeiramente, foi muito legal. Oi, acho que rolou. Voltou. Acho que, primeiramente, foi muito interessante quando eu recebi a ligação da Mariana, né, para participar como membro do júri, que eu já estava no processo, inclusive, de querer entrar com a galera do escritório, né? Tive que desconversar isso com a galera, porque é um tema que me interessa muito, assim, desde quando eu era estudante, de ler o livro do Carlos, né, Os Vazios, a história do vazio em Belo Horizonte. Tem também o trabalho, né, junto com a Luísa Gans, sobre os banquetes, né, de como a gente aproveitar o uso, né, latente mesmo que você falou, assim,
de espaços que a gente muitas vezes negligencia, né? Digo, não que a gente, mas que às vezes a especulação imobiliária, de certa maneira, desconsidera. É um tema que, rotineiramente, eu trago isso, pelo menos para os meus alunos, sobre a questão das amnésias topográficas mesmo. É um termo que foi cunhado, né, pelo Carlos, mas que é muito importante, assim, de como que a gente simplesmente, em alguns casos, desconsidera um terreno natural, né, ao colocar nossas propostas. E a gente sabe, né, como mineiro, o tanto de montanha que a gente tem aqui, como que a gente poderia aproveitar esses espaços. Esse concurso, sobretudo, eu acho que foi muito bacana na composição do júri de não ser só arquiteto. Por quê? Muitas vezes o arquiteto ele tem essa ideia assim, de promover ocupações, ser um pouco o senhor de tudo, quase um deus, mas que na realidade a gente tem que pensar nessa imprevisibilidade da vida, né? Assim, genial, estamos aqui embaixo de um viaduto tendo um café da manhã maravilhoso, tomando um chopp, trocando ideia. E será que quem projetou essa articulação viária pensou nisso? Muito provavelmente não. Isso que é o astral, né, da vida. E o arquiteto muitas vezes brinca de Deus. Então, na composição do júri, eu achei fundamental isso, assim, que a gente via claramente, assim, propostas que eram muito arquitetônicas, que era assim, promover ocupação, mas assim, até que ponto, muitas vezes, uma proposta não pode ser realmente uma vitrine, né? Tinha propostas ali, e foi muito importante a gente ter duas pessoas no júri, no caso, né? O Braulio, como um membro da associação, que então é fundamental como um cara local, de ver assim, realmente essa é uma vitrine para o bairro ou não. Foi muito legal ter um apoio da Daila, porque ela fez todo o levantamento, né, junto com a equipe da Vazio, então nos mostrava um apoio técnico, assim, se isso seria viável ou não. Além disso, acho que tem que ser uma salva de palmas mesmo na questão, porque é o seguinte, é um concurso que foi com várias inscrições, mas foi um sistema muito bem feito. Estou falando assim de programação do site, em que todos os jurados, nós tivemos uma semana para discutir essas propostas entre nós mesmos, assim, primeiramente fazendo um checklist dessas 97 propostas, né, que foram entregues, mas que a gente tinha um sistema que era quase como uma bolsa de valores, né, que eu brinquei com o Léo ali, assim, que você dava a nota, você fazia um comentário, caso você quisesse expor no dia do júri mesmo, e que isso foi muito dinâmico mesmo, né, na hora das discussões, de repente, com uma certa discussão, às vezes uma nota que estava 4, então esse projeto estava bem ranqueado, de repente, esse projeto realmente não está tão bom, então se você atualizava colocando um 3, naturalmente esse projeto já caía, então era uma coisa muito dinâmica, que isso facilitou muito, né? Porque em 97 propostas, 30 estavam no páreo, então a gente teve que conversar sobre isso o dia inteiro. Foi não exaustivo, porque a galera é bem legal, mas que a gente foi... o sistema que vocês fizeram, eu achei que foi muito bom, porque era muito palpável, assim, se o projeto estava bom, ele estaria bem ranqueado. Isso foi muito legal, era uma média, né, entre os 6 jurados. A conversa aconteceu, então, né, com 4 presentes, lá no Guaja, passamos o dia inteiro, que é um coworking aqui em Belo Horizonte, mas a gente tinha no Skype a Lúcia e o David também, né. Foi interessante que eu pratiquei muito inglês antes, cheguei lá, o cara falava português perfeitamente, com gíria e tudo mais, mas, complementando o que eu estava falando no início, a presença de pessoas da arte, da comunicação, do bairro, foi fundamental para, no meu caso, assim, se fosse uma composição de júri só de arquitetos, eu acho que seria muito fraco, assim. Então, quando a gente tivesse exposição, essa coisa plural, a gente tem ocupações, tem horas que a gente está mais circulando, tem horas que são hortas, tem horas que são projetos, né, como a Hélice lá de produção de energia eólica. É show demais, a gente tem mostra de cinema. Eu acho que foi uma boa seleção no final, porque a gente vê que é um campo vasto, assim, cada uma tem uma particularidade, e isso eu acho que foi muito positivo, assim, nessa composição. Eu achei ótimo também de outras que estavam no páreo estarem aí, porque elas realmente mereciam, mas não dava para, né, selecionar todos os que foram entregues, então a gente
imagina, né, 97 construções, não ia ser possível, né? Acho que seria legal o Edu complementar um pouco, né, de como que foi o júri também. Deixa eu só complementar, talvez eu tenha sido meio rápido aqui na minha apresentação, mas seria melhor apresentar com um pouco mais de detalhes a posição da turma que está conversando com vocês. Se vocês acabaram de ouvir Marcos Franchini, arquiteto que foi, bom, vocês perceberam agora, membro do júri. Agora a próxima vai ser ou Mariana Novaes, do coletivo Aurora, depois Eduardo Jesus, curador, depois tem Braulio Laura nessa sequência aqui, que é presidente da Associação dos Buritis, e como eu já tinha falado antes, Leandro Gabriel, que é artista e, enfim, que está por trás da realização do Viaduto das Artes. Mas então é isso, quem vai próximo pode ser Eduardo. Oi gente, bom dia, obrigado a presença de todos, muito legal, né? Tem uma relação afetiva super forte com a região, eu venho daqui, né? Vivi uma grande parte da minha vida numa fábrica aqui na região industrial, bem pertinho daqui. Então tem uma espécie de imaginário industrial muito forte. Tá vindo um moço do som aí para parar de apitar, vai dar certo. Tem um imaginário industrial muito forte, né? Na constituição das minhas escolhas, das coisas que esteticamente eu gosto. Então estar aqui nesse lugar hoje é super importante e bem legal. Fala da cidade, no meio da cidade, né? Ônibus passando, gente acontecendo debaixo do viaduto. Acho um lugar ideal, né? Digamos, para a gente conversar sobre esse projeto. A experiência foi incrível, né? O encontro, desde quando começou, né? Estou nesse projeto bem desde o começo, nas primeiras conversas com o Carlos. Depois eu fiquei super ocupado com os problemas, tive que sair um pouco, fiquei acompanhando mais a distância e voltei na hora do júri. Foi super legal, né? Eu acho que a ideia do vazio, né, desses espaços, de ocupar esses espaços, tem uma questão de ordem política central nisso, né? O vazio ele não ocorre por nada, ele ocorre talvez por desinteresse das formas sofisticadas do capitalismo contemporâneo de não ocupar esses espaços porque talvez não tenha interesse, né? Então, quando a gente ocupa, é como se a gente estivesse resistindo a essas demandas, né, das formas do capital para poder inventar outras formas. E os projetos, alguns deles, ou talvez até muitos, responderam a isso, né? Ocupando ludicamente, ocupando escultoricamente, ocupando de forma imaginativa, inventiva, para além de uma funcionalidade, né? Muitos projetos funcionalizavam demais o espaço. E tem uma coisa que talvez seja uma marca do tempo que a gente experimenta agora, nós todos, essa ideia de tentar ativar muito o outro, de tentar dar a experiência ao outro, né? Falando, não, preciso de ativar esse sujeito. Bom, os sujeitos andam ativados por diversas forças, né? E tem hora que aquela experiência não vai ser tão transformadora, assim, ela é muito programada. Isso foi um campo de tensão lá pra gente nas nossas discussões, né? Quem não está aqui hoje é a Chica Caporari, tem vasta experiência aí no mundo da arte, né? Cuida lá do educativo do Centro Cultural do Banco do Brasil e do Jaca, né? Que é um espaço de potência aqui na cidade, para a produção artística contemporânea. Mais a Lúcia, mais o David, que também são artistas. A Lúcia, por exemplo, a Lúcia Kopp, é uma artista que está fortemente ligada às expressividades do espaço. Então, normalmente, com as obras, ela ocupa o espaço. Então, foi uma visão muito interessante e que deu uma discussão bem legal, né? Até a gente chegar nesse conjunto de obras que foram, de projetos, né? Que foram selecionados. Então, foi uma experiência incrível. Eu gostei muito. E acho que o resultado é legal. Tomara que a gente consiga implantar, né? Fazer isso acontecer efetivamente lá no bairro, que eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que são formas de repensar o lugar da cidade. Se é que a gente pode chamar isso que a gente experimenta agora de cidade, eu acho que eu tenho uma certa dúvida, né? Porque a mancha é tão grande, é tão desigual, as formas da desigualdade social que a gente experimenta no Brasil agora, elas são afirmadas intensamente pelo espaço. O espaço é um segregador, né? Por si só, pelo modo com que ele é manejado. Então acho que projetos como esse talvez tragam outro respiro para essas formas do espaço e para as experiências da gente na cidade. Obrigado. Sobretudo vocês terem vindo.
Muito legal. Pessoal, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite de ter participado desse processo do projeto Outros Territórios, ter conhecido cada um dos jurados aqui. Concordo com o Eduardo que foi bem enriquecedora a conversa, o debate. Eu acho que quando você é colocado numa situação onde que as visões são antagônicas, né, você é obrigado a perceber o outro pelo ponto de vista do outro. Então, nem sempre a nossa opinião vai ser a opinião que vai, de fato, prevalecer, e muito menos os próprios conceitos que te trouxeram a visualizar aquilo por aquele ângulo, né? Hoje sou presidente da Associação do Bairro Buritis, e participar desse júri, né, foi justamente trazer a visão do bairro, mas tinha um pouco a mais também que vinha ali, porque atuo na área de ciências exatas, minha formação é toda na área de engenharia de computação, ciência da computação, e hoje atuo como docente no curso de engenharia civil na área de planejamento e controle de obras e incorporação imobiliária. Então, basicamente, quando o Eduardo pega e fala os vazios e tal, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as fórmulas matemáticas para calcular a área líquida de uma construção, né? E o porquê que as palafitas ocorrem, né? Elas ocorrem justamente porque na hora que você está fazendo a conta ali para aquela incorporação, você precisa de enxergar o terreno numa ótica de nivelamento com o grade de acesso da rua, e se você colocar qualquer coisa abaixo ali, você vai descontar a área do seu coeficiente. Então, é um se, então se não, né? Se eu vou para cá porque a matemática me joga para cá, e aí, naturalmente, as regras urbanísticas começam a desenhar, por meio de vocês arquitetos, né, a configuração urbana. Então é a hora que a matemática ela tem que se conectar com o mundo real que é criado a partir de tudo isso, né? Então é engraçado, porque a gente vem numa perspectiva muito objetiva, e quando você começa a perceber essas possibilidades, você fala, poxa, por que não é assim? Ou por que poderia ser diferente se realmente alguns critérios fossem alterados? Então foi muito bacana, para mim foi muito enriquecedor de ter, de fato, convivido com vocês, né? O Eduardo aqui, 100%, a gente começou a conversar, falei, nossa, o Eduardo pensa totalmente diferente do jeito que eu penso. Deixa eu ficar calado aqui um pouco para mim entender basicamente como funciona. Mas foi muito interessante. Não, tranquilo. A gente só ficou uma hora conversando de política na hora do almoço, mas tudo bem. Mas tirando isso, falando um pouco mais do Buritis, o bairro é um bairro muito adensado e que foi uma explosão imobiliária justamente por essas questões de atratividade do mercado consumidor e principalmente também da atratividade de acordo com a ocupação que foi dada no zoneamento urbano, um bairro onde tinha um coeficiente muito alto de construção. E isso fez com que muitas construtoras optassem por edificar no bairro Buritis. Então foi o maior canteiro de obras da América Latina na década de 90 para os anos 2000 ali, basicamente, né? Final de 90 até por volta de 2010, basicamente, foram muitos projetos aprovados e executados naquela região. E pela topografia acidentada, né, criou-se muitos vazios. E é engraçado que em vários momentos, em discussões, moradores, né, questiona-se o que fazer com a palafita. A palafita fica lá e tal, e as pessoas não têm o conhecimento, logicamente, dessa teoria toda por trás, mas elas questionam por que não poderia fechar, ou por que não poderia colocar uma coisa X, por que não fazer uma outra ocupação. Então são questões que comumente vêm nas rodas de conversa, e eu acho que a visão da Vazio S.A., um projeto Outros Territórios, foi sensacional para trazer de fato essa discussão de uma forma bacana, uma forma estruturada, né? E agora como talvez um passo desse caminhar do projeto, com a etapa que foi atingida e conclusa, né, desses quase 100 trabalhos apresentados, né, para avaliação, muitas ideias bacanas, toda uma avaliação do júri, a questão dos custos que foram colocados
né, como um desafio para o projetista imaginar a sua solução, a gente agora partir para um próximo passo, que é de realmente fazer com que tudo que foi construído no mundo ainda do imaginário, quem sabe venha a ser implantado aí no mundo real, a gente conseguindo viabilizar esses projetos. Eu acho que vai ser uma segunda etapa segunda, terceira ou quarta, nem sei, desse projeto, desse desafio, mas o fato é que vai ser muito bacana para o bairro. Eu acho que vai ser um ganho muito grande e, principalmente, a gente conseguindo realizar, abre a perspectiva, inclusive, para a discussão de outros espaços urbanos, outros espaços vazios em outras regiões e que tem, às vezes, até desafios bem diferentes, né? Mas que traz, eu acho que, principalmente para o mundo da arquitetura, um exercício de projetar o que, às vezes, não é tão trivial de se observar, né? É você permitir o imaginário criar e trazer novas soluções. Então, o Buriti está super de braços abertos com relação ao projeto, tem nosso total apoio e, mais uma vez, quero agradecer a todos os participantes, os organizadores, o júri e os amigos que eu fiz aí nessa caminhada, beleza? Obrigado. Gente, eu vou falar um pouco do espaço do viaduto. Na verdade, ele vem de um processo de revitalização de áreas abandonadas na região do Barreiro. Eu sou morador do Barreiro, sou nascido e criado aqui no Barreiro. E a partir do momento que eu vivo num espaço onde as áreas estavam abandonadas, eu comecei a fazer alguns projetos de revitalização de áreas. A gente começou pelo Parque das Águas, que é um parque onde tem a primeira casa de campo do prefeito de Belo Horizonte, que foi abandonada há vários anos. A gente implantou um ateliê de esculturas e revitalizou todo o parque a partir da implantação desse ateliê de esculturas. E de lá para cá a gente veio assumindo outras áreas e viemos para o viaduto em 2006 e tivemos uma briga com a prefeitura durante 6 anos para que a lei fosse mudada e fosse realmente permitida a ocupação de baixios de viaduto. Então ficamos 6 anos brigando com a prefeitura, viabilizando o espaço. Em 2012 a gente conseguiu mudar a lei e a partir de 2014 a gente inaugura o espaço num formato de galeria de arte, um espaço múltiplo para a comunidade. Eu acho que o mais importante da gente falar de ocupação de espaço é de falar das pessoas que estão no seu entorno. O espaço ele é só ocupado a partir do momento que as pessoas se sentem pertencentes aos espaços, né? Então, quando a gente faz com que as pessoas sintam-se pertencentes, o espaço é cuidado e ele, de certa maneira, ele flui de uma maneira muito melhor em relação ao que fazer do espaço. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente pensa é o melhor para aquela região. E aqui a gente conversa com vários coletivos, a gente tem vários coletivos que utilizam o espaço. Então acho que isso é muito importante, essa questão de conversar com o pessoal do Buriti, de chamar uma associação, porque realmente é o mais importante para a destinação do espaço, para as pessoas cuidarem daquilo que vai ser feito. Porque a gente brinca aqui muito com o seguinte: o mais importante é a manutenção, que o custo é muito maior da manutenção do que da própria instalação do espaço. A gente teve parceria de várias empresas na implantação do espaço, porque além de ceder o espaço para a gente teve que fazer todas as obras públicas, como recolhimento de águas pluviais, passeios, asfalto, passagem elevada de pedestre, muros. Então todas as questões de infraestrutura do entorno foi nós que fizemos. E é uma luta diária na manutenção do espaço, para a gente manter o espaço sempre bem, para que as pessoas possam usufruir da melhor maneira e da maneira do seu interesse, que as pessoas chegam com seus projetos, nos apresentam e a gente tenta viabilizar esses projetos. A gente, durante 2014 para cá, a gente já teve mais de 50 mil visitantes nas nossas atividades que a gente desenvolve dentro dos nossos espaços.
Agora deu. Mas voltando à questão do espaço, eu mais... É a briga que a gente teve com a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente briga com a Prefeitura de Belo Horizonte até hoje em relação à questão do baixio. Em 2014 a gente conseguiu uma grande vitória em relação à questão dos baixios, que hoje qualquer baixio de viaduto de Belo Horizonte ele pode ser ocupado para fins culturais, sociais e esportivos. A Prefeitura até abriu um edital para ocupação desses baixios, mas todos foram revogados, né, em relação à sua implementação. Hoje só o viaduto ele continua funcionando em relação a essa questão dessa implementação. E a gente tem um grande problema junto à Prefeitura em relação à questão de alvará. A gente sempre tem brigas em relação a essas questões. Depois do espaço pronto, a Prefeitura tentou nos tomar o espaço para implantar um outro projeto deles. Então, tipo assim, aqui a gente fala que é uma briga diária em relação à manutenção do espaço. Mas, de toda forma, também é muito bacana você poder trabalhar num espaço que antes que você passava todo dia e via que ninguém parava, que ninguém ficava pela questão de furtos, pela falta de iluminação, pelo mau uso do espaço. E hoje você poder receber crianças em oficinas, receber pessoas para exposições. Então eu acho que essa é a função do viaduto, é o acesso das pessoas às artes. Então o viaduto ele nasce com esse desejo e vem cumprindo essa função desde 2006. Bom, eu faço parte do Coletivo Aurora, junto com a Paula, que está ali, dá um oi aí, Paulinha. Somos lighting designers totalmente alucinados por luz, sombra, cidade, pessoas e tudo mais. A gente entrou um pouquinho depois, do outros territórios já está andando, né? E a gente vai ter um papel aí bem importante nesse segundo momento, que é justamente da execução das obras, né? A gente tem uma experiência aí bem interessante com diversos eventos, instalações, né, luminosas, instalações de arte também. E a gente está bem animado de fazer parte, feliz e muito feliz de ver a riqueza também, né, de projetos que foram apresentados e discussões que foram levantadas, né? E, enfim, todo esse contexto de vazio, cidade, como as pessoas percebem, como que a gente pode transformar, né, os espaços que a gente vive, a luz ela acaba também fazendo um papel super importante, né? Assim, quando a gente soube do projeto e foi ali rever e reentender o contexto do Buriti, né? E imaginar aquele tanto de janela sendo aberta para esses vazios. E eu fiquei ali imaginando como as pessoas conseguem viver também dessa maneira, né? Assim, então, independentemente do contexto, porque existem situações, né, assim, muito piores, né? Por que a gente se sujeita, né, a determinadas situações que são provocadas por outros, né? E ainda assim a gente, enfim, ou escolhe ou não tem escolha, né? E quando a gente vê também, né, nós, seres humanos, né, assim, no contexto do dia a dia, né, quando a gente está exposto à luz natural, a gente tem uma variedade absurda de efeitos, né, assim, de qualidades, enfim, de sensações, né, a ponto da gente se sentir bem-vindo ou não num espaço, acolhido ou não por um espaço, né, seja o espaço urbano, seja o espaço interior, né. E aí, por outro lado, à noite, a gente não tem essa variedade mais. A gente tem uma iluminação pública imposta, né,
não conversada e uma iluminação pública que ela vê apenas o carro, ela não vê o lado do pedestre, né? Então, movimentos como outros territórios né, assim, são muito importantes também nesse contexto de questionamento de como a gente quer ver a nossa cidade, como que a gente quer viver e sentir a nossa cidade, né? O que essas obras vão fazer naqueles espaços, né, onde elas vão ser executadas. Que tipo de sentimento vai ser despertado por esses moradores, né? Assim, então, enfim, a gente está ali muito... Está todo mundo muito curioso, né, assim, para ver isso acontecer. Então, é isso. Eu acho que vale a pena a gente estar sempre nessa postura de questionamento, né, e sempre unido aí para poder trazer melhorias, né, assim, para a nossa vida enquanto comunidade, né. Parabéns aos vencedores, né, assim, parabéns a todos aqui que fizeram acontecer esse momento. Obrigada. Bom, só para terminar aqui, gente, faltou só mais uma coisa. A mesa, na verdade, seriam 7 pessoas. A 7ª pessoa seria uma pessoa do departamento de marketing, Stefânia, do Banco Mercantil do Brasil, patrocinador do evento, que está de férias, enfim, por algum motivo, outros motivos não pôde comparecer. Além do Banco Mercantil, ausente aqui, só queria agradecer também ao pessoal do meu escritório, que trabalhou imensamente, com muita energia, que são a Zuleika, que está aqui na minha frente, tomando um chopp, Dália, que está aqui de vestido laranja, e Frederico, Fred Almeida, que está aqui também na ponta. Sem eles, na verdade, essa auto-iniciativa dificilmente chegaria ao resultado que nós conseguimos. Bom, acho que a discussão, então, rápida seria essa. A gente queria abrir, então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode começar um bate-papo agora mais informal. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente, enfim, começa uma discussão agora. Já que a situação está um pouco fria, são alguns dos... claro que... essencialmente os selecionados, na verdade. Bom, só para falar mais uma vez, a gente tem os selecionados que são, digamos, o primeiro varal, que é o varal mais do lado de lá da rua. Todos os varais para cá, na verdade, são os varais dos participantes, das pessoas que apresentaram propostas que não foram selecionadas pelo júri, mas que lá no escritório, na verdade, a gente entende que eles têm propostas, na verdade, muito consistentes que não foram selecionadas. Então, enfim, a exposição é uma mistura de projetos selecionados com projetos que, por algum motivo, não foram selecionados também. Se algum, claro que os principais componentes da exposição são selecionados. Então, eu queria dizer, selecionados, se vocês quiserem começar uma discussão, vocês principalmente, estamos aqui. Se vocês estiverem com essa timidez um pouco estranha, sim, eu sei, a gente não conhece muito bem eles pessoalmente. Mariana conhece. Sim. Era legal vocês falar um pouquinho do projeto e o que achou. Isso pode ativar o lugar. O Mickey não vai lá? Não. Oi, boa tarde. Eu sou Juliana Sicuro, da UCO Arquitetura. Ali é o Vitor Garcia, meu sócio. Nós somos do Rio de Janeiro. Eu fui um pouco pega de surpresa aqui para falar sobre o projeto agora. Mas, não, na verdade, a gente está aqui também, porque a gente, enfim, acha a iniciativa muito interessante e queria se aproximar um pouco desse conceito, assim, que eu acho que envolveu todo o projeto Outros Territórios. Acho que a gente identifica aqui uma certa visão de cidade com a qual a gente compartilha e que a gente gostaria também a gente quis participar um pouco para se aproximar, né, dessa iniciativa de uma forma mais ampla.
O nosso projeto é o Nuvem, ficou em primeiro lugar. E a ideia, na verdade, eu acho que, enfim, a gente tentou trabalhar um pouco nesse meio do caminho, né, entre uma intervenção que tem um potencial estético e também trabalha, de certa forma, uma questão de uso coletivo, né. Então, a nossa proposta é um sistema de irrigação que tira partido um pouco da própria característica da palafita, na qual a gente está intervindo, né, que é a palafita pomar. Então a ideia de que esse pomar já existe e que a gente de alguma maneira poderia potencializar ele com um sistema de irrigação, que seria também uma grid, né, ainda também sobrepondo mais uma camada na grid existente da própria palafita, uma grid de tubos de aço galvanizado que faz essa irrigação desse pomar. E aí, ao mesmo tempo que ela tem uma função, né, assim, de irrigação de fato, ela é um evento, né? Acho que o nome Nuvem é um pouco para chamar a atenção a essa ideia de que o esguicho de água é um acontecimento ali que pode ser vivido, percebido pelas pessoas de uma forma para além da sua função específica. Então, enfim, é isso. Adoraríamos ver a nuvem concretizada, realizada. E, enfim, passar a palavra para o próximo. Olá, bom dia. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo presente, queria agradecer muito a vocês. A gente ficou muito honrado de ter sido. Alô? Bom, gostaríamos de agradecer a todos. Nosso trabalho é a Dimensão Livre. Primeiramente, a nossa intenção mais alto assim, tá dando? Mais ou menos. Ei, som. Ei. Teste 2, ei. Alô? Vamos lá. Nós somos uma dupla de arquitetos do Rio de Janeiro, a gente compõe o Lab 05, o escritório. Enfim, já agradeci, eu me perdi um pouco no raciocínio, mas o nosso trabalho é Dimensão Livre. E o ponto de partida do nosso trabalho não era tentar trazer qualidade àquele espaço. E sim, a gente queria, na realidade, que o visitante fosse meio que instigado a se questionar sobre aquele espaço. Porque esse espaço ele levantou muitas questões na nossa cabeça e a gente meio que dividir isso com quem visitasse o espaço. Todas essas questões que a gente teve, a gente tentou usar o nosso trabalho como um meio para que o visitante, sei lá, tivesse as suas questões próprias também, se questionasse sobre aquilo. Então, as pessoas comuns que, enfim, os visitantes mesmo, vamos lá, estou um pouco nervoso, não estou muito acostumado a falar em público, né? Mas é isso, então a gente fez uma instalação, a nossa instalação ela gira em torno do insumo, o insumo que a gente utilizou foi a terra do local. A gente se preocupou em não tentar trazer nenhum elemento, entre aspas, estranho ao terreno. E
E o foco muito grande do nosso trabalho é o percurso em si. Bom, alô? É o percurso em si, e na realidade a gente fez um pouco de uma brincadeira que esse percurso ele leva quase que a uma situação no final de que ela não tem uma significância muito importante. Ou seja, a coisa que tem mais significado para a gente é o percurso, e que o visitante veja, conforme ele vai fazendo esse percurso, ele vai percorrendo o nosso projeto, ele vai se questionando sobre toda a palafita e sobre todo o terreno. Tanto também a gente não interviu muito no que estava lá, né? No que está lá, na realidade. Outro fato importante que vale a pena mencionar do nosso trabalho... Bom, outra coisa importante mencionar do nosso trabalho é todo o questionamento sobre o valor da terra. Então, a gente só usou a terra mesmo, a gente tentou se apegar à terra e à terra do local, porque a gente entende que a terra lá foi muito negligenciada, né? A partir do momento que você valoriza muito um terreno que, entre aspas, ele está flutuando no declive ali, ou no aclive, né? A terra em si, ela é muito desvalorizada e muito negligenciada. Então essa foi uma questão central do nosso trabalho. Por isso que a gente criou todos os espaços utilizando a terra a priori, né? E é mais ou menos isso. Eu estou comunicando com a minha sócia, a Amanda, porque, enfim, se eu esquecer alguma coisa, ela me ajuda. Mas agradecer, e é isso aí. Oi, bom dia, meu nome é Gabriel. Ei, som. Oi. Meu nome é Gabriel, eu represento o História junto com meu sócio Luiz Solano, que não pôde participar hoje aqui. Foi formado há muito pouco tempo, a gente é recém-formado de arquitetura. E a nossa proposta chama-se O Casamento da Resenha Séria. Foi mal. E um trabalho que discute a ideia de desenho e construção, porque ele sobrepõe dois tipos de desenho, dois períodos históricos do Brasil e de Belo Horizonte, sob a posição de uma reprodução na escala real do edifício. A fita... Alô? E o edifício é mais de um projeto político, estético, entre as décadas de 40 e 60, que foi esse projeto moderno que veio a culminar em Brasília, coisas de depois. Ei, som, ei. Fala aqui, ó. Oi. Então tem... Pode ir. Diferente de algumas propostas como a do Oco ou outras que multiplicam a coisa do grid, a nossa é por oposição um pouco, assim, né? Porque tem mas ao mesmo tempo que a sinuosidade do edifício ela é construído por um rigor formal e geométrico também, porque, como a gente sabe, as curvas do Niemeyer são desenhadas com uma sucessão de retas e curvas, etc. Mas aí a gente usou um pouco dessa qualidade narrativa do casamento, porque menos o resultado formal, que é essa forma esquisita e cortada, o que nos interessa é um pouco como esse objeto é construído, e então ele é feito com sei lá, matérias da construção civil, que são os tapumes resinados, assim, uma coisa barata que a gente vê pela cidade afora, e ela previa que essa construção, o processo fosse registrado por fotógrafos, artistas,
e fossem expostas em outros lugares, dispositivos de outras propostas, em outras palafitas. Então, ela tem uma força estética, uma presença, que é esse objeto estranho, curvilíneo dentro de um lugar, mas que conta um pouco uma história desses lugares diferentes, dessas histórias diferentes que compõem a cidade. Assim. Acho que é mais ou menos isso. Vou passar a bola. Bom dia, meu nome é André Brandão, eu fui um dos selecionados. A minha proposta foi a proposta de turbina de captação de energia eólica. A ideia basicamente era que toda essa estrutura que não foi utilizada para se fazer algo do edifício, né, a mesma estrutura que sustenta o apartamento, os moradores, a decoração do prédio, e que de alguma forma essa turbina ela recuperasse essa energia que é desperdiçada na palafita e desse algum retorno para o edifício e para os moradores. Então, basicamente, essa é a ideia. Eu quero agradecer ao jurado, ao pessoal que fez, aos organizadores, né, aos patrocinadores, todo mundo responsável, porque eu acho que é uma iniciativa muito bacana. O bom foi que não ficou restrito às pessoas do meio, né, arquitetos, muita gente de fora teve acesso às propostas, né? Eu acho que isso que é bacana. E a proposta é simples, ela simplesmente é uma turbina mesmo que gera uma energia que ela a princípio iria ser usada na área comum do prédio, todo o excedente ela seria retornada